desvendada o que foi a verdadeira abominação da desolação e o que foi a grande tribulação, referências Mateus 24:15 e Daniel 9:22-27 e 11:31. Aqui está uma breve introdução referente ao que realmente vem a ser a abominação da desolação predita em Mateus 24:15 e profetizada no livro de Daniel, capítulo 9, 22-27 e capítulo 11:31. Em outros vídeos do meu canal eu explico melhor sobre este tão grandioso e dito por muitos como polêmico assunto, mas seguindo o conselho de Jesus, quem lê entenda, após ler e reler a sua palavra não me restaram dúvidas. Tenho certeza absoluta que de uma vez por todas compreenderão do que se tratou a abominação da desolação estabelecida em decorrência da grande tribulação que sofreu Jesus e a grandeza e a maravilhosa consequência desse terrível evento para a história da humanidade que estava perdida. Ele haveria de padecer naqueles dias e deveria ser rejeitado por aquela geração, como não poderia ser diferente, pois assim apontavam as profecias. Ao findar os dias do seu testemunho, Jesus, que foi a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, conforme Apocalipse 11, passou pela terrível grande tribulação, ou seja, as terríveis aflições e castigos sofridos por ele, em corpo e mente, a qual teve como ato culminante do pecado realizado pelos dominantes daquela época, que eram o Império Romano, religiosos judeus, dentre outros principais, e pessoas que não tinham o Espírito. Todos esses comandados pelos domínios espirituais da maldade, os terríveis sofrimentos que ocasionaram a total desfiguração do seu corpo, ou seja, do seu santuário, e foi terrivelmente profanado, consubstanciando-se assim a verdadeira abominação da desolação. Ocorre que muitas correntes doutrinárias e teológicas nos passaram informações que não condizem com a realidade dos fatos. Entenderam esses estudiosos que aquele período de 7 anos, incluso mais 70 semanas ditas de Daniel, pois foi revelado no livro desse profeta, teria como personagem principal o anticristo, o qual intentaria dominar o mundo sob seu governo mundial unificado. Diferentemente dessa errônea interpretação, entendo pela palavra que isso não procede. Devemos entender aquele período como o tempo da presença e do testemunho de Jesus Cristo, tempo em que ele intensamente testemunhou e disseminou o seu evangelho e, ao final, em consequência das verdades apregoadas, sofreu castigos terríveis, momentos de dor e angústia intensa, que inclusive o fizeram suar gotas de sangue. E toda essa grande tribulação que passara culminou com o seu terrível sofrimento numa morte de cruz, sendo isso a verdadeira grande tribulação que terminou com o estabelecimento da abominação da desolação, ou seja, a sua morte na cruz com seu corpo totalmente desfigurado. Mateus 24:15, o sermão continua: a grande tribulação, palavras do Mestre. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. O próprio versículo já nos traz a resposta sobre onde seria estabelecida a abominação desoladora, isto é, no lugar santo, ou seja, no corpo físico de Jesus, o santuário de Deus, a cidade santa. Todos estes termos se referem ao corpo de Jesus. Importante que estudemos o significado do santuário terrestre, que o Senhor determinou que o homem fizesse, tendo como modelo aquele que está no céu. Daniel 9, a oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O ungido, o príncipe, neste caso, foi Jesus Cristo. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aqui já nos situamos na 70ª semana de Daniel. Ser cortado o ungido e destruir a cidade e o santuário refere-se a matar Jesus Cristo. O povo do príncipe diz respeito aos seus, que o mataram. Nada diferente disto.
E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Esse que fez um pacto firme com muitos foi Jesus. Não será um anticristo numa época futura como muitos entendem. Jesus fez cessar o sacrifício e a oblação, e o assolador que haveria de vir veio e destruiu o seu corpo físico, o santuário, pois assim estava determinado. Todavia, o assolador pagará por todos os atos dessa destruição. E por fim, esclarecendo de vez por todas a questão, vejamos abaixo, Daniel 11, versículo 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui fica claro que o reino do mal, usando neste mundo físico, o Império Romano, religiosos judeus e outros que não tinham o Espírito do Senhor, ou seja, estes todos, usados pelo inimigo, estabeleceram a abominação da desolação ao crucificar o nosso Salvador. Mas assim era necessário que ocorresse para a nossa salvação, para a expiação definitiva da iniquidade humana. Glórias a Deus, Jesus venceu por nós. E fique claro que para a vinda do Senhor Jesus no seu reino, esses eventos teriam que acontecer, pois eles deveriam preceder o advento do Senhor para nós na sua glória. Tanto a grande tribulação quanto a abominação da desolação foram fatos vividos pela pessoa de Jesus naquela geração, conforme predito por ele mesmo, no período do seu ministério, pois, como já vimos em outros estudos do meu canal, o corpo físico de Jesus foi o santuário profanado e está referenciado em Daniel 11:31, estabelecendo-se assim a abominação desoladora. Noutro estudo também constante do meu canal, falei sobre a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, conforme Apocalipse 11. Jesus foi essa cidade santa, o lugar santo, o santuário que foi terrivelmente profanado, Daniel 11:31, o qual estava entre nós humanos. Recomendo o estudo do significado de cada compartimento do santuário terrestre, conforme as informações trazidas pela palavra. O grande sofrimento e as terríveis aflições pelas quais passou Jesus caracterizaram a grande tribulação, a qual, diferentemente do que a esmagadora maioria das correntes doutrinárias teológicas disseminaram como verdades, não se trata de eventos futuros a ocorrer com parte da população humana, mas sim dos terríveis sofrimentos e aflições que já ocorreram na geração de Jesus, isto é, pelos quais passou o próprio Jesus. A imagem final do nosso Salvador cravado numa cruz, com sua carne totalmente dilacerada por açoites de chicotes, com pontas de ferro e até perfuração ao lado por lança de soldado romano, consubstanciaram a abominação da desolação, citada em Mateus 24:15, e em cujo versículo se mencionou a predição constante do livro de Daniel. Quem lê, entenda. Recomendo que façam vocês mesmos uma leitura bastante atenciosa dos livros de Daniel e Apocalipse, buscando também outros textos bíblicos que a esse assunto fazem referência, e irão constatar tudo que tentei lhes mostrar neste vídeo. Que o Senhor guie cada um de nós no conhecimento da sua palavra e abençoe a todos.